Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 12 de maio de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Ave Cristo. Quantas emoções, né, meninas e meninos, nessa leitura final. Nós vamos envolver para a nossa irmã Lígia fazer a nossa prece de gratidão e logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Mestre amigo Jesus, agradecemos por poder estar mais uma vez aqui, bebendo dessa fonte da água viva. Agradecemos o amparo dos amigos espirituais que tutelam nossa atividade. Agradecemos por poder estar vendo exemplos e podendo comparar com nossas atitudes nesses romances que emanam. Que eles possam sempre contribuir para o nosso crescimento individual, para a nossa moralização, para que, baseado nas histórias narradas por Emmanuel e psicografadas pelas abençoadas mãos de Chico Xavier, nós possamos nos basear para aprender a amar. Graças vos damos, Senhor. Em nosso último estudo, nós vimos Tassiano, que agora mora com Quinto Celso, Blandina e um casal de servos, a conversa entre Tassiano e o Quinto Celso. E o Quinto Celso está, de uma forma amorosa, educando, né, o Tassiano, que ele vai estar aprendendo os ensinamentos do Quinto Celso, de humildade, de carinho, porque ele também está vendo agora que a situação dele já se modificou, né? Então está se modificando e ele está aguardando, né, do Galba as notícias que vão vir de Roma e o que será do destino dele, porque ele não tem direito a nada, né? A Helena morreu, agora está esperando a morte do Vetúrio e ele está aguardando isso e justamente eu estava falando isso, de humildade e da igualdade entre senhores e escravos, e ele sempre achando ainda que os patrícios têm que ter uma condição diferente, e o Celso questiona para ele isso, se os servos e os escravos eram diferentes para o céu do que os patrícios. Então vamos lá. A morte da esposa e o desagrado da parentela situavam-no à beira de total empobrecimento econômico. Aguardava do cunhado e genro o último golpe, que Galba casou com a filha dele, a Lucila. Vamos ver como é que está essa menina. Não tardaria, talvez, a conhecer a dolorosa condição dos homens sentenciados à subserviência, na subalternidade e na sombra. Ele ia ter que trabalhar, né? Em semelhante curva da caminhada na terra, experimentava o sopro da adversidade a enregelar-lhe o coração. Ou seja, o coração ficou o quê? Gelado, gelado, gelado. Teria bastante fé nos dias incertos que se avizinhavam? As observações do filho adotivo acordavam-lhe na alma esses cruciantes pensamentos. Empalideceu ligeiramente e considerou. Porque Quinto Celso aqui falando, olha, a dor do pobre é a mesma dor do rico, né? Dói do mesmo jeito, né? Então... Sim, sim. As tuas ponderações são apreciáveis. Contudo, não podemos olvidar que a nossa existência permanece estruturada sobre o alicerce das classes. Não mudou muito não, gente. O ideal seria realmente que não houvesse essa diferença, mas na realidade existe. Eu me lembro de uma entrevista que eu vi há muito tempo atrás do Pat Adams, o médico realmente, né, que deu origem ao filme. Ele inclusive conta que ele não ganhou $1 desse filme, nada.
Só foi bom porque divulgou o trabalho e acabou várias pessoas. Mas uma coisa interessante ele disse, que no hospital, que ele é o diretor, o salário do médico é o mesmo salário de quem limpa. Todos têm o mesmo salário. Não tem diferença, porque ele diz que todos são importantes. E existe uma fila de profissionais querendo trabalhar lá. Então ele dizia assim, que a pessoa que varre, ele fazia esse movimento com as mãos, ganha o mesmo salário do médico. Não tem lá diferença. Então, ainda temos essa diferença muito grande, né? E todo mundo é importante no trabalho que faz, né? E, recordando sábias interpretações dos antigos romanos, acrescentou: a sociedade é um corpo do qual somos partes integrantes. A cabeça içada sobre os ombros guarda a missão de raciocinar e decidir. As mãos e os pés foram feitos para servi-la. No organismo de nossa vida política, o patriciado representa os sentidos, tais como a visão, a audição e o tato, que auxiliam o cérebro a examinar e discernir, ao passo que os plebeus constituem os membros incumbidos do trabalho e da submissão. Não poderíamos inverter a ordem. O nascimento e a posição, o nome e a conquista são os pilares de nosso equilíbrio. Como bem disse Emmanuel aqui no início, recordando sábias interpretações dos antigos romanos. Então, mostrando aqui a classe, né? O jovem sorriu com inteligência e obtemperou, fortemente inspirado, né? Respondeu, vamos ver, contrapôs. A dor nos pés não é tão desagradável quanto a dor na cabeça? Uma ferida nas mãos não será tão incômoda quanto um golpe no rosto? Estou certo, meu Pai, de que cada pessoa respira no lugar que a natureza lhe concedeu. Mas todos os homens merecem respeito, felicidade e consideração entre si. Aceitando essa verdade, creio que se a fé pudesse operar em nós, por dentro, fazendo-nos mais amigos e mais irmãos uns dos outros, a fim de que nós mesmos começássemos o serviço da bondade, sem qualquer constrangimento, a harmonia do mundo seria mais perfeita, porque a fortuna dos felizes não seria perturbada pela desfortuna dos pobres. O riso de alguns não seria prejudicado pelos gemidos de tantos. Nós estamos vivendo uma experiência na terça-feira, na gravação de O Livro dos Espíritos. Eu fiz um diálogo com uma criança de 8 anos, muito inteligente. E quando terminou, ele olhou para mim e disse assim: a senhora vai para onde agora? Eu disse: agora titia vai... Eu falei o termo da aula, né? Titia vai dar aula, a gente vai estudar o livro dos... Vamos estudar. Ela disse: o que a senhora vai estudar? Eu digo: o Livro dos Espíritos. Disse: eu posso assistir? E eu já tinha feito o diálogo com ele, né? Eu digo: claro que pode, vamos lá. E ele foi na primeira aula, olhou e eu olhava para ele muito atento, prestando atenção. E aí depois a mãe dele me disse que saiu de lá e disse: eu quero esse livro também, eu quero voltar outra semana, mas eu quero o livro já junto. E ela providenciou o livro e ele leu em casa e volta para lá e tá indo, já está na 4ª semana já de gravação. E ele adora, ele está adorando. Ele disse: eu não aguento mais aquela evangelização infantil, mãe, só me põe para desenhar, eu quero aprender as coisas. Então a gente também tem que acompanhar o processo. Não é verdade? E a idade, eu acho que hoje a gente tem que começar a ver a idade espiritual. Você vê a criança, ele está lá, está ouvindo o perispírito. A gente está falando sobre perispírito. E ele fica lá. Algumas coisas ele tem dúvida, ele olha para a mãe, pergunta, a mãe explica, a mãe é espírita, né? Então, é respeitar realmente a idade. Então, a gente vê aqui o Quinto Celso, criança, mas muito mais evoluído do que Tassiano. E a gente percebe um espírito mais evoluído pela sua abordagem.
Então, se você olha para o seu filho e ele é igual a todos, encapetado, encapetada, fútil, já mostra de onde veio, tá? Não é nem um espírito nobre. O espírito nobre, ele já mostra desde a infância. A gente vê muito isso nas obras, né? Lembra da Alcione? A dor nos pés não é tão desagradável quanto a dor na cabeça? A dor é dor. Né? A dor do pobre não é mais dolorosa ou menos dolorosa do que do rico. Ambos precisam de uma medicação para aliviar essa dor. Uma ferida nas mãos não será tão incômoda quanto um golpe no rosto? Estou certo, meu pai, de que cada pessoa respira num lugar que a natureza lhe concedeu. Ninguém está em nenhum lugar por um mero acaso. São experiências necessárias para o processo de evolução. Lhe concedeu, mas todos os homens merecem respeito, independente de onde nasceu. Felicidade e consideração entre si. Aceitando essa verdade, no dia que nós aceitarmos, creio que se a fé pudesse operar em nós por dentro, fazendo-nos mais amigos e mais irmãos uns dos outros, a fim de que nós mesmos começássemos o serviço da bondade sem qualquer constrangimento. A harmonia do mundo seria mais perfeita, porque a fortuna dos felizes não seria perturbada pela desfortuna dos pobres. Não é verdade isso? Olha que coisa tão linda. Então você é rico, milionário, você tem que colocar cachorro, colocar cerca elétrica, colocar isso, colocar aquilo outro. Ou o pobre sempre te procurando por causa disso, por causa daquilo. Isso acabaria. Fazendo-nos mais amigos e mais irmãos uns dos outros, a fim de que nós mesmos começássemos o serviço da bondade, sem qualquer constrangimento. A harmonia do mundo seria mais perfeita, porque a fortuna dos felizes não seria perturbada pela desfortuna dos pobres. O riso de alguns não seria prejudicado pelos gemidos de tantos. Olha como ele usou o termo, alguns, porque são poucos, e tantos, porque são muitos que sofrem. O viúvo de Helena meditou por momentos e concluiu: As tuas referências são interessantes e valiosas. Inegavelmente, para alcançarmos a realização a que te reportas, precisaríamos no império de um grande reformador, um homem à altura de todas as nossas dignidades públicas. Provavelmente um filósofo, tomando as rédeas do governo, sob a inspiração da bondade e do direito, saberia compreender as nossas necessidades comuns. As tuas referências são interessantes e valiosas. Inegavelmente, para alcançar uma realização, aqui te reporto, precisaríamos do império de um grande reformador. Eu acho que o que você está dizendo, já chegou, pai, atenção, já chegou, né? Celso trocou ali com Blandina um olhar de inexprimível alegria e acentuou: Mas, papai, o senhor não acredita que esse renovador já tenha vindo? Tassiano compreendeu a velada referência a Jesus Cristo, esboçou um gesto de enfado e modificou o rumo da conversação. Todavia, na solidão de si mesmo, refletia sobre os argumentos daquela criança, que a devoção de Lívia lhe havia legado e que paulatinamente passava a lhe ocupar o coração como pequeno, mas seguro orientador. Várias semanas haviam transcorrido quando um correio de confiança da casa de Galba trouxe inquietantes notícias de Roma. Dignara-se Lucila escrever apenas à irmã, de modo a torturar o genitor com todo o fel de malquerença que lhe extravasava da alma. Por isso que Blandina é bem parecida com a Lucila? Não. Entendeu por que Lucila se afeiçoou à mãe e Blandina se afeiçoou ao pai? Exigia que Blandina fosse morar na capital do império. Exigia. Em sua casa.
asseverando haver perdido a confiança no pai, que não quisera evitar o deplorável suicídio de Helena. Na cabeça dela, o pai se matou, a mãe se matou por causa do pai, e o pai poderia ter evitado e não evitou. Achava-se convicta de que ela procurara o próprio fim, constrangida pelo procedimento de Tassiano, que, por anos consecutivos, parecia recusar-lhe o carinho. Olha a leitura dela. Notificava que o avô, acamado entre a enfermidade e o túmulo, resolvera vender todas as suas propriedades nas Galhas para que a família se desvencilhasse de recordações amargas, comunicando ainda que em breves dias o patrício Alcio Comúnio entraria na posse da vila, que Teódulo não mais voltaria e que, por isso, lhe aconselhava a mudança para Roma, sem mais tardar. Aguardaria, porém, uma resposta clara, a fim de incumbir Anacleta e outras servidoras de constituírem o séquito necessário, os seguidores necessários, em viagem. Rogava a remessa de joias e lembranças maternas para o seu tesouro afetivo. E, por último, relacionava os interesses e as vantagens da transferência, enunciando a esperança de que Blandina, por lá, descobriria uma existência diversa, suscetível de curar-lhe todas as tristezas e abatimentos incompreensíveis. Olha como está Lucila. Essa malquerença da Lucila também, tia, porque ele não pôde explicar o motivo do suicídio da Helena, nem o abalo e o choque de que foi acometido o Vetúrio. Ficou igual de novo quando a mãe morreu, o segredo, né? E nem a Anacleta conta, por isso que ela ficou com essa malquerença do pai. Porque todas as suspeitas voltaram para ele. Tu viste que o Emmanuel fala no começo que em Lyon os amigos começaram a virar a cara para ele e a falar mal dele. Verdade, gente, é verdade. E ela também, como já não gosta do pai, não quis nem procurá-lo para tomar satisfação. E aí eu gosto de lembrar realmente o decálogo. Honra a teu pai e a tua mãe. Às vezes está passando uma situação difícil, com pai ou mãe muito difícil a nível de relação, e os filhos se arvoram ao direito de querer julgar pai e mãe. Não deve. É honra a teu pai e tua mãe. Então nós não temos esse direito, temos que respeitá-los e honrá-los. Se tem alguém, se eu posso chamar de alguém, mas não é, se existe uma força que tem o direito de julgá-los, é Deus. A nós, filhos, compete cuidarmos até o fim. Então, honra a teu pai e tua mãe. Então, ela poderia sim ter ido até o pai, saber o que estava acontecendo, o que houve, e até entender, mas, papai, por que você está longe da mamãe? O que está acontecendo? Porque isso poderia ter acontecido lá atrás, só que ela não teve interesse. Então, para ela, na verdade, está sendo muito cômodo isso. Por quê? Porque ela não ama, não respeita e por aí se vai. Então vamos ver o que a Blandina vai responder. Tassiano leu a carta, mal afogando as lágrimas. Nunca poderia aguardar semelhante desacato, porque é filha. A decisão do sogro, desfazendo-se das terras, significava para ele o mais forte rebaixamento de nível social. Entretanto, a miséria não lhe doía tanto quanto o ingrato conceito da filha. Lucila não possuía a mais leve razão de feri-lo, porque ele foi um super pai para ela. Lembrou-se, contudo, de Quinto Varro. Quem é Quinto Varro? Que agora é o Quinto Celso. O genitor desvelado que tudo lhe dera sem nada receber e, mais uma vez, ponderou quão amargo lhe fora o caminho no mundo. Enxugou o pranto, então não foi lágrimas não, foi pranto. Recompôs a fisionomia, para você ver como ele caiu mesmo. E apresentou a mensagem à filhinha.
Blandina não ocultou a revolta que as notícias lhe impunham e respondeu de imediato à irmã que não pretendia abandonar a companhia paterna enquanto vivesse. O emissário de Galba tornou à metrópole, conduzindo a curta missiva, a curta carta, com todos os objetos de uso particular de Helena e, desde então, indevassável silêncio pesou nas relações familiares entre Lucila e o pai. Se a gente pega uma Blandina, um espírito daqueles, a primeira coisa que ela vai fazer, eu não vou mandar não, a joia da mamãe, vai ficar aqui comigo, tu já tá aí? Entendestes? Vou te mandar só uma parte. Vou te mandar só uma parte. Mandou tudinho. Imagina essas joias, gente. Volvidos alguns dias, Ácio apossou-se da herdade, requisitando o servulino e a esposa, cujo serviço lhes pertenciam por direito de compra. E Tassiano, obrigado a contratar a cooperação de uma doméstica, assumiu, por sua vez, a tarefa de educador dos filhinhos, porquanto não mais dispunha de recursos materiais capazes de satisfazer a todos os seus desejos. Olha que situação. Cenas do próximo capítulo. Já. Tá conta-gotas. Foi bom, gente? Muitas emoções. Agora já descobrimos. Começou o nosso estudo de hoje, Tassiano estava rico. Terminou agora, Tassiano está pobre e sem escravo. Ele estava classe média, agora ele está pobre. Mas ele ainda se sentia meio que habitante ali da vila, né? Agora ele perdeu tudo, até os escravos, né? Nada. E assim, gente, agradecemos a Deus nosso Pai, agradecemos infinitamente a Jesus, o amor de nossa vida, a espiritualidade amiga aqui presente, se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Graça te damos, Senhor.